também. Flamengo e Atlético Paranaense disputaram uma vaga na Copa do Brasil. Os donos da casa precisavam da vitória. Foram derrotados no primeiro jogo no Maracanã por 2-1. Um empate era suficiente para os visitantes. Logo no início do jogo, o Flamengo levou perigo com Ayrton Lucas. A bola explodiu na trave de Bento. A partir daí, o Furacão mandou no jogo. Vitor Roque teve a primeira chance na disputa com Fabrício Bruno. Na sequência, o centroavante recebeu de Canóbio e acertou a trave. Na cobrança de falta, Vitor Bueno parou em Matheus Cunha. Depois, no escanteio, o meia levantou na área e Eric desviou. Só dava Atlético. O Furacão estava bem mais perto de abrir o placar, mas foi o Flamengo que saiu na frente. No finalzinho do primeiro tempo, Thiago Maia cruzou para a área e Arrascaeta, de cabeça, mandou para o meio. Eric acabou marcando contra. Na comemoração, torcedores do Atlético jogaram objetos e até biscoitos nos jogadores do Flamengo. Gabigol aproveitou para degustar e provocar. Parece que estava bom, né? No segundo tempo, o Atlético se manteve com a mesma proposta. O Flamengo sofreu um pouco menos. Atuação positiva da dupla de zaga Fabrício Bruno e Davi Luiz. O uruguaio Canóbio fazia boa partida. Olha aí, passou fácil por Wesley. O goleiro Matheus Cunha ainda deu um susto nos flamenguistas. Quando Vitor Bueno chutou, o goleiro defendeu e soltou a bola, que ia entrando, até que ele se recuperou rápido. O sorrisinho foi de alívio. Aí veio o lance mais polêmico da noite. O Flamengo ampliava o jogo com Gabigol depois de receber um passe perfeito de Arrascaeta e driblar Bento. A arbitragem marcou impedimento. As linhas traçadas pelo VAR deram o que falar. Os jogadores do Flamengo reclamaram bastante. Sampaoli chegou a levar amarelo por reclamação. Só que a decisão de campo foi mantida. Depois disso, foram inúmeras chances do Atlético. Vitor Roque tentou chute cruzado. Teve confusão na área e finalização de Bueno. Coelho quase marcou um gol olímpico. A bola não entrava. No finalzinho do jogo, ainda teve tempo para 2 expulsões. Gerson e Thiago Heleno se estranharam em campo e foram advertidos. E aí, qual que é o critério que é usado? Se tem o VAR, se tem as pessoas que estão ali para auxiliar o árbitro ou os bandeirinhas, em situações como essa, por que vai expulsar o jogador errado? Se teve uma confusão com outros 2 jogadores, para que vai expulsar o Thiago Heleno e o Gerson, que estavam chegando para separar uma confusão? E a preparação dos árbitros parece que não está à altura da preparação dos clubes, dos times. Não vou dizer que é antiprofissional, mas está beirando. Lembra que Gabigol comeu biscoito no início do jogo? Parecia ser o da sorte. O camisa 10 conseguiu deixar o dele. O lance começou na cobrança de falta curta de Luiz Araújo com Ayrton Lucas. Davi Luiz ficou com a bola e cruzou. Léo Pereira ajeitou de cabeça e Gabigol colocou na rede. O Furacão foi superior e o Flamengo eficiente. Classificado para as semifinais da Copa do Brasil, o time de Sampaoli vai enfrentar o Grêmio de Renato Gaúcho na próxima fase. O mando de campo será definido através de sorteio. Nós fomos eficientes, mas não fomos eficazes. Poderíamos ter construído menos e matado o jogo. O pós-jogo do Flamengo foi em silêncio. O clube soltou um comunicado nas redes sociais após o apito final, informando que, por determinação da direção de futebol, o técnico Jorge Sampaoli e os jogadores não concederiam entrevistas em forma de protesto contra a arbitragem.
A diretoria do clube usou a frase erros absurdos e repetidos durante a partida para classificar a atuação do árbitro Braulio da Silva Machado e o VAR. Perdeu a oportunidade de falar com o torcedor, que vibra com a 16ª classificação para as semis do torneio. Apesar da classificação, o Flamengo tá na bronca com a arbitragem, não é de hoje. Ninguém deu coletiva, ninguém falou com a imprensa, se manifestou, porque é uma espécie de retaliação. Não acho que a imprensa nem é culpada disso, não vejo esse motivo. Mas eles quiseram demonstrar insatisfação, não só com o Braulio da Silva Machado, mas também com o VAR. Esse lance, como o estádio mostra no telão a repetição, me parecia que era gol legal, que o pé do Thiago Heleno estava dando condição para que o gol fosse validado, o gol do Gabigol. E eu pergunto para você, aí vem a decisão, o árbitro espera, porque ele não fez nada, ele só esperou a conclusão feita pelas linhas traçadas lá pelo VAR e acabou anulando o gol. Então, acho que o pior mesmo nesse caso, se o Flamengo tem que estar bravo com alguém, é com o VAR. Porque o VAR teve a chance de traçar a linha, revisar, mas parecia gol legal. Agora chegaram à conclusão, talvez tenha uma outra câmera, um outro ângulo que mostre melhor esse lance. Mas é algo mínimo. Tem um lance rodando na internet, uma outra câmera, um outro ângulo, que mostra mostra a situação do Gabigol em condição. Parece que ele sai antes do Thiago Heleno. Aí que daria condição. Aí esse ângulo do VAR, aí é muito ajustado, né? A olho nu, por exemplo, a olho nu eu falaria a mesma linha. Eu falaria a mesma linha. O que o gol seria validado. Eu daria o gol validado, não teria discussão nenhuma, a mesma linha, pode inventar. Só que com essa, eu falei aqui antes, né? A questão da tecnologia no futebol e nesse tipo de lance, ela não pode errar. Ontem, revendo o lance, a marcação que todo mundo viu, e aí depois nos programas de televisão, até parece que a marcação que sobe teria que subir na altura do ombro do Gabigol, parece que ela também não está alinhada com o ombro do Gabigol, está mais para baixo, mais para o lado da manga da camisa do Gabigol. E aí gera toda essa confusão, o que não deveria gerar essa confusão. Agora, independentemente disso, também teve as duas expulsões, o Gerson e também o Thiago Heleno. Começou a confusão de outro jeito, eles foram, seja para apartar, mas chegaram ali, aquela coisa, também trocaram ali algumas juras e acabaram sendo expulsos pelo árbitro. Não sei se não foi muito rigoroso, inclusive, o Braulio. Foi, Loirão, para mim foi rigoroso. Se ele for, assim, a gente fala muito também de critério da arbitragem durante uma partida. Se ele for expulsar em todo tipo de confusão que tem no futebol em relação a essa imagem que a gente está mostrando, que é esse empurra, se ele for expulsar todo mundo, muitos jogos não vão terminar. Não vão terminar por falta de jogadores dentro do campo. Eu acho que ele foi muito rigoroso nesse lance em expulsar o Thiago Heleno e também o Gerson. Agora o Atlético Paranaense teve volume de jogo, foi para cima, finalizou bastante, teve oportunidades e não conseguiu fazer nenhum gol, nem abrir o placar. E a gente vê que o Flamengo, mesmo jogando fora dos seus domínios, fora do Rio de Janeiro, teve tranquilidade, suportou a pressão adversária, a pressão da torcida, que é um verdadeiro caldeirão sempre quando se joga em Curitiba. Não teve problemas com o gramado sintético e acabou fazendo um resultado até tranquilo de 2-0. Assim, o segundo gol já com um jogador a menos, no caso do Thiago Heleno, e aí você vê o Davi Luiz sendo inteligente, jogando a bola dentro da área, justamente numa posição que deveria estar ali o Thiago Heleno, aí tem esse espaço, consegue fazer o segundo gol, mas quando ainda 1-0 para o Flamengo, era um jogo bem jogado, de oportunidades muito mais para o Atlético Paranaense, pelo fato de estar jogando em casa, do que para o Flamengo. O Flamengo em algum momento tentou ser reativo, tentou usar o contra-ataque, no finalzinho conseguiu esse segundo gol que deu praticamente aí a classificação pro Flamengo. E o Flamengo vem forte, é o atual campeão da Copa do Brasil, uma equipe que parece, Denilson, ter encontrado, inclusive, um melhor jeito de atuar, comandado pelo Sampaoli. Hoje ele definiu, por exemplo, o Pulgar ali, dando uma cobertura para a zaga, não é tão exposta, toma muito poucos gols, e a gente vê um Flamengo que no ataque continua tendo a sua qualidade, do meio para frente é um time diferenciado. O São Paulo está conseguindo dar o padrão que todo mundo esperava, um time intenso, um time rápido do meio de campo para frente, com esses jogadores experientes tem a leitura de repente de acelerar mais o lance ou não, conduzir, ficar mais com a bola. São Paulo está conseguindo fazer esse Flamengo jogar da forma que o torcedor gosta, Loirão. Dedê, agora tem recadinho.